Ouvintes da Rádio Aliança, a alegria está no ar, o amor está no ar, porque hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia do programa Alegrai-vos! Sim, programa Alegrai-vos aqui no 106.3 FM do seu rádio. Programa Alegrai-vos nos nossos aplicativos para smartphone e tablets. Programa Alegrai-vos no site da Rádio Aliança, alianca.fm.br. E programa Alegrai-vos aqui em vídeo nesta live do Facebook. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Nesta segunda-feira, hoje é dia 9 do mês de dezembro, já estamos avançados na segunda semana do tempo do Advento, a segunda semana de preparação para o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem foi o dia da Imaculada Conceição, aí para a gente começar também o tempo de Advento com essa bela coincidência de ter num domingo do Advento a solenidade da Imaculada Conceição. E nós aqui no Alegrai-vos de hoje queremos continuar a nossa preparação para o tempo do Natal. Nós começamos esta preparação há 2 programas atrás, né? Porque nós fizemos o nosso primeiro Advento, o primeiro programa já falando sobre o tempo do Advento que se aproximava ainda no finalzinho do mês de novembro. Semana passada tivemos aqui no estúdio a gurizada do CLJ falando do Ruá, que aconteceu no último sábado, e teremos mais notícias sobre os vencedores do Ruá em breve aqui no programa Alegrai-vos. E agora nós vamos continuar a nossa preparação para o Natal, falando do tempo do Advento e falando de um modo especial no programa de hoje daqueles que são os símbolos característicos desse período de Advento, símbolos característicos do próprio Natal, para que a gente vá entrando no nosso clima de preparação. Você que nos escuta talvez já tenha preparado a sua casa, enfeitado a sua casa, talvez colocado uma árvore de Natal, talvez montado um presépio, quem sabe uma coroa do Advento, uma guirlanda na porta, luzes piscantes, né? Cada um aí talvez já tenha feito isso ou está ainda na correria pensando, nossa, preciso fazer alguma coisa, não fiz ainda. Então, o programa de hoje é para que a gente possa entender um pouco o significado, também a origem, por que a gente usa, né, esses símbolos, por que esse hábito de enfeitar as nossas casas com esses símbolos. Então, tudo isso e muito mais no Alegrai-vos desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, aqui na Rádio Aliança. Mas antes da gente começar a nossa partilha, antes da gente começar as nossas reflexões do programa de hoje, saudar o time que está no estúdio, alguém que esteja nos assistindo pela live já percebeu que não é um time dos mais numerosos, né, comparando com a semana passada, por exemplo. O importante não é a qualidade. Mas aqui estamos devidamente preparados para levar até você o que a gente aprendeu aí sobre esses símbolos na nossa preparação. Então tá, oficialmente, boa noite, Eduardo. Boa noite, Sidney. Boa noite, nossos caros ouvintes, caros e amados ouvintes da Rádio Aliança. Mais uma vez, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco esse conhecimento sobre a Igreja Católica, sobre esse tempo do Advento. É sempre uma bênção enorme estar aqui, né? Meu nome é Eduardo Fernandes, sou membro aqui dessa equipe do programa há mais ou menos uns 4, 5 meses. Sou de um movimento da Igreja Católica muito legal, que é a Renovação Carismática Católica, que foi trazido a Porto Alegre pelo seu Erni, lá em 75. É o mesmo fundador aqui da Rádio Aliança. E faço parte de um ministério dentro da renovação chamado Ministério Universidades Renovadas, que tem o objetivo de levar grupos de oração para dentro das universidades. Mais precisamente, eu coordeno o grupo de oração Universitário Sem Fronteiras, que ocorre todas as quintas-feiras, 12h45, lá na URGS Campus Centro, ali do lado da Arquitetura. E eu também participo aqui em Porto Alegre da Paróquia Santíssimo Sacramento e Santa Terezinha, que fica lá na rua José Bonifácio, a rua do Brique da Redenção. Então, estamos aí para
né, levar o melhor para você, ouvinte da Rádio Aliança. Muito bem, por aqui vamos então. Eu sou Sidnei Agra, do Movimento de Casais Jovens, que estou contigo também, junto com o Eduardo, nesta segunda-feira, no programa Alegrai-vos, sobre os símbolos natalinos, os símbolos do Advento, né? Símbolos que marcam aí esse período de preparação ao Advento. Quando a gente pensa de fato nisso, né, é importante, e a gente falava disso naquele primeiro programa lá, quando a gente começou a falar sobre o tempo de Advento, que essa preparação exterior, essa preparação das nossas casas, tem gente que faz até reforma, né, época de Sim. fazer limpeza, fazer uma pintura, um pequeno reparo dessas coisas, tudo isso precisa ser sinal de uma preparação interior, né? Ou seja, a gente quer demonstrar que é um período de realmente organizar as coisas para algo que vai acontecer e que é muito especial. Exatamente, né? Organizar o nosso exterior e o nosso interior também, né? Um momento assim de muita reflexão também, né? Da gente refletir sobre as nossas atitudes, né? Que nós tivemos aí durante todo o ano que passou aí, né? De alegria também, claro, né, por estar chegando o Natal, e também, né, de viver um pouco, né, desse arrependimento, talvez, sobre algumas atitudes aí de preparação, né, interior e exterior para o tempo de Natal, né, do Advento, né, que muitos acham que a gente está encerrando o ano litúrgico, na verdade nós estamos iniciando aí, né, o ano litúrgico, né. Eu lembro que 1º de dezembro eu via em muitos grupos do WhatsApp que eu participo, muita gente colocando assim, feliz ano novo, porque justamente quando nós estamos aí começando o nosso ano litúrgico em si. Verdade, marcou essa passagem, né, entre a festa de Cristo Rei e o primeiro domingo do Advento, foi exatamente nesse contexto que aconteceu no nosso primeiro programa, e ali a gente já falava da importância da preparação para o Advento, falávamos do material da CNBB, que é disponibilizado ano a ano. Quem está nos vendo aqui no estúdio percebe lá no fundo, né, uma coroa do Advento. Exatamente. Devidamente apagada, porque estamos dentro de um estúdio de rádio, né, com muita coisa inflamável aqui dentro, então ela fica perigoso, apagadinha. E acima dela lá, uma pequena guirlanda com a Sagrada Família, né, que é o material disponibilizado pela CNBB. Aqui em cima da mesa também, ó, quem está nos assistindo, e se você não está nos assistindo, corre lá no Facebook da Rádio Aliança ou no Facebook do programa Alegrai-vos, pode ser no facebook.com/Rádio Alianca ou facebook.com Programa Alegrai-vos. Você vai ver imagens aqui do estúdio, onde estamos agora transmitindo ao vivo. Também tem um pequeno presépio aqui, também com a Sagrada Família, ali, José, Maria e a manjedoura vazia, guardando o menino Jesus, nascimento, que ainda não chegou, né? Ele vai chegar em breve por ocasião do Santo Natal. São elementos comuns às nossas casas. Certamente você que já conseguiu se organizar deve ter alguns desses elementos na sua casa, né? Ou ainda, né? Tá em tempo. Tá em tempo, né? Hoje é dia 9, faltam 2 semanas aí ainda pro Natal, né? Então, por favor, né? A gente vai ver aqui mais tarde, quando falar da origem do presépio, que São Francisco montou o presépio 15 dias antes do Natal. 15 dias, exatamente. Então estamos bem, estamos perto aí dessa data, né? Eu acho que também é interessante a gente pensar nessa questão do significado dessa organização, né? Dessa arrumação. Isso de fato, como o Eduardo já falava, assim, precisa também envolver um processo interior. E aí cabem algumas dicas, né, de exercícios espirituais típicos, né, do período do Advento, né? As próprias celebrações da Santa Missa nos 4 domingos do Advento formam meio que esse pequeno retiro, né, de preparação para o Natal, mas é um tempo propício para reconciliação com alguém que você está mal, ou a reconciliação com Deus através a confissão, do sacramento da confissão, exatamente. Né?
Então, de fato, é um período muito especial e até a gente fica um pouco mais sensibilizado para obras de caridade, né? Exatamente. Muitas campanhas, muitas ONGs que nesse período fazem, né, esforços grandiosos de promover algumas iniciativas e também é uma forma da gente se preparar para o Natal, não só nos aspectos da decoração dos nossos ambientes, né, mas também como pessoas. E o que não faltam são obras sociais para a gente ajudar nessa época do ano. E até esses dias eu recebi um convite para ser, digamos que um Papai Noel assim, para atender aquelas crianças que mandam cartinhas pro correio do Papai Noel. Uma coisa muito legal que a gente pode fazer também. Também tem várias obras sociais aqui mesmo em Porto Alegre. Tem a ONG Sonhar Acordado, que é do nosso amigo Sabugo, que é aqui da equipe do programa. Exatamente. Que até esse final de semana vão fazer uma festa lá de Natal para as crianças de uma escola aqui de Porto Alegre. Tem o pessoal que organiza aquele sopão também pro pessoal, pros moradores de rua. Visitar algum asilo, essa época do ano, muitos idosos, infelizmente, são, às vezes, né, passam essa época do ano sozinhos nos asilos e tal, então, muito legal ir lá fazer, né, fazer uma companhia para eles, ouvir o que eles têm a dizer, o que eles mais querem nesse momento é uma companhia mesmo, é ter com quem contar, então, o que não falta é obra de solidariedade que nós podemos fazer nessa época do ano. Verdade, é um período propício para essas coisas, então... vamos lá, vamos se organizar, vamos buscar esse processo, né, de preparação interior também, além do exterior, porque olhando esses sinais que a gente falava por outro sentido agora, eles também são instrumentos de evangelização. Exatamente. Eles também são instrumentos de testemunho, né, que hoje a gente tem muito frequente que a gente mora em condomínios, por exemplo, seja de apartamentos, seja de casas, né? E se na porta do teu apartamento tem uma guirlanda como aquela que a CNBB disponibilizou esse ano, sim, com a imagem da Sagrada Família e não simplesmente a imagem Papai Noel ou de é verdade, renas, ou sei lá do que mais, certamente nossos vizinhos, né, que passam pelo nosso corredor e contemplam a imagem à nossa porta, vão perceber um sinal diferenciado, que farão com que eles remetam seu pensamento ao verdadeiro significado do Natal. Exatamente, passar aquela imagem, né? Nessa casa mora uma família cristã, uma família de Deus. Exatamente. Então, isso é o tema do Alegrai-vos desta segunda-feira. A ideia é que a gente possa conversar a respeito do significado de todas essas coisas, né? De um modo especial, o Papa Francisco deu uma força aí à produção do programa, né? Exatamente. O programa já estava previsto há algum tempo, né? E a gente encomendou a ele, e né? Não tô brincando. Disse, pô, Papa, faz aí um negócio para nos ajudar, tá meio sem assunto e tal. Tô brincando. Mas aí o Papa Francisco publicou uma carta apostólica, Admirável Sinal, falando sobre o significado e o valor do presépio. Olha que prato cheio para o programa de hoje. Então, hoje Exatamente. A gente vai conversar sobre esta carta apostólica. Então, se você quiser nos acompanhar, a gente vai ouvir a nossa primeira música, nosso primeiro intervalo musical, aí tu pode dar uma corridinha ali no Face, clicar no link da carta apostólica, que eu vou disponibilizar agora, que ela vai remeter lá para o site do Vaticano, e aí você nos acompanha a nossa reflexão também por este canal aí, combinado? Então nós vamos de Comunidade Shalom, Novo Amanhecer, um CD de Natal da Comunidade Shalom, e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Alegrai-vos aqui na Rádio Aliança. Rodrigo, solta o som aí. Estamos de volta, sim, estamos de volta. Essa é a Rádio Aliança 106.3 FM, espalhando o amor de Deus pelo ar. Esse é o programa Alegrai-vos, que vai ao ar toda segunda-feira, das 21h30 até as 23 horas. Programa de hoje conversando sobre os símbolos do Natal, símbolos característicos desse tempo de advento que vamos vivendo. Eduardo, tem gente conosco aí na live, com comentários e tudo mais? Exatamente, lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Aliança, facebook.com/Rádio Aliança, e também no Facebook do programa Alegrai-vos, facebook.com/programa Alegrai-vos. Agora temos cerca de 7 pessoas online na nossa live.
Já temos aí 10 curtidas, 4 compartilhamentos e alguns comentários aqui. A Salete Calegari escreveu assim: boa noite, família Aliança. Boa noite, Salete, seja bem-vinda ao nosso programa. E a Elaine Pavan escreveu: amo essa rádio. Muito obrigado pelo carinho, Elaine. Você também pode interagir com a gente, dar a sua opinião, comentar alguma coisa. Fique à vontade para participar com a gente desse programa Alegrai-vos, que nós vamos aí ler o seu comentário aqui ao vivo no nosso programa Alegrai-vos de hoje. Muito bem, obrigado pela participação dos ouvintes e web espectadores aqui da Rádio Aliança. Antes da gente retomar, a gente podia ter feito isso no primeiro bloco aqui, a gente terminou se empolgando nos sinais, mas a gente queria também divulgar, né, nosso evento da semana que vem, né, pelo 3º ano consecutivo, o programa Alegrai-vos, junto com a equipe do programa Escolhe Pois a Vida, aqui da Rádio Aliança. Os programas da segunda à noite, né, terão aí na semana que vem uma noite muito especial, no lugar dos nossos tradicionais programas transmitidos aqui do estúdio. Nós estaremos no auditório com um baita evento, a 3ª edição do Tenha Fé Talks, né? Um talk show, um programa diferente com mini palestras e músicas, né? Então começa a partir das 20 horas na próxima segunda-feira, vai até as 22h30 mais ou menos, né? Porque aí depois a gente bota o Santo Terço, que normalmente a rádio exibe às 21 horas, mas a gente vai tocar direto o terço, então, no final, antes do programa Pergunte e Responderemos. Então, próxima segunda-feira, programação especial na noite de segunda da Rádio Aliança, no lugar do programa Escolhe Pois a Vida e no lugar do programa Alegrai-vos, tem a Fé Talks com o tema A Alegria de Ser de Deus. A Alegria de Ser de Deus é o tema desse programa. Ele contará com o testemunho, a palestra de 4, né? Serão 4 mini palestras, são 5 pessoas, mas são 4 mini palestras, né? O primeiro deles, o nosso querido Juliano Rigatti, ele que por anos esteve aqui na rádio à frente do programa Escolhe Pois a Vida. Você também vai conhecê-lo ele é o autor do livro O CLJ Me Enganou, também é da PASCOM, da Arquidiocese de Porto Alegre, né? E é o pai da Olívia, que é o mais importante no presente momento. E ele estará aqui conosco falando sobre a alegria de ser de Deus. Quem estará também conosco, e o Juliano representa a equipe do Escolhe Pois a Vida. Estará também conosco um representante da equipe do programa Alegrai-vos, uma das novas contratações, aí já despontando na liderança do programa, né? Então teremos nosso querido Rodrigo Rodrigues, da paróquia São José da Vila Nova, catequista de Crisma, foi integrante do movimento CLJ, e ele também estará conosco com uma das mini palestras, um dos talks dessa noite aí. O terceiro, um seminarista da nossa Arquidiocese de Porto Alegre, o Darlan Schwab, estará também conosco. E completando o time, o querido casal, que já ambos foram integrantes da equipe do programa Alegrai-vos, também da equipe do Nossa Família, do Ruá, o Vaguinho e a Carol e o Vaguinho estarão também conosco. Então, 4 palestrantes, né? 4 pequenas palestras, Juliano Rigatti, Rodrigo Rodrigues, Darlan Schwab e Vaguinho Carol. Os 4 estarão aqui partilhando, conversando conosco. E entre as falas deles, né, e para animar um pouco a nossa noite, nossos queridos amigos da banda 12A, lá de Alvorada, estará também conosco nesse dia. Então anota o serviço aí, é no dia 16 de dezembro, próxima segunda-feira, a partir das 20 horas. É possível vir aqui para a rádio e acompanhar o programa diretamente ao vivo, né, no auditório da rádio. Então aqui na Avenida Protásio Alves, 3446, aqui em Porto Alegre. Por óbvio, vagas limitadas, enquanto couber no nosso auditório, e pela rádio, pelo Face, pela internet, pelos aplicativos, aí vai para o mundo todo, para quem quiser ouvir, acompanhar, compartilhar, comentar, né? Então, estaremos todos juntos, né? A Alegria de Ser de Deus, programa especial de final de ano da Rádio Aliança, juntando aí o programa Alegrai-vos e o programa
Escolhe, pois, a vida. Tem a Fé Talks, 3ª edição, na próxima segunda-feira. Serviço dado, voltamos aqui à encomenda do programa de hoje. O programa quer conversar sobre símbolos do Natal, né? E aí eu falava no finalzinho do bloco anterior que o Papa Francisco, de certa forma, nos ajudou. Sim. Aí, né? Porque ele resolveu escrever sobre o significado do presépio, ele resolveu escrever sobre o valor do presépio, e ele fez isso através de uma carta apostólica. Então, antes de mais nada, para você ouvinte, né, que talvez não esteja totalmente familiarizado, qual a diferença, assim? Mas o Papa escreveu uma carta, significa o quê? Que agora eu sou obrigado, tenho que sair correndo, montar um presépio, porque o Papa mandou montar um presépio? Não, né? Uma carta é diferente de um documento onde o Papa nos manda fazer alguma coisa, ou nos pede para fazer alguma coisa, né? Tem documentos onde o Papa realmente dá instruções, ensinamentos acerca do que é o desejo dele para a igreja que ele governa. Tem outras cartas onde o Papa tenta provocar a igreja, né? Exortar a igreja para que tenha determinada postura, determinado comportamento. Tem outras onde o Papa é mais incisivo e ele manda que se façam algumas coisas. E tem outros documentos mais generalistas onde o Papa reúne comentários a respeito de algum tema, algo que seja do interesse de todos os cristãos. Então, para dar alguns exemplos, né, a gente tem, às vezes, o Papa se manifesta através de uma encíclica. Uma encíclica. Né, que também é uma carta, né, pelo nome assim, mas a encíclica ela tem um tema específico, ela vai dar instruções para a igreja a respeito de determinada coisa. Por exemplo, no papado do Papa Francisco, a gente tem, por enquanto, uma única encíclica que chama Laudato Si, louvado seja. É aquela encíclica que você já deve ter ouvido bastante falar, é a encíclica que fala sobre o cuidado com a casa comum, o cuidado com o meio ambiente, né? Então essa foi a encíclica que o Papa Francisco produziu, né, logo no começo, inclusive, do seu pontificado, né, e lançou esse documento. O Papa também tem se manifestado ao longo desses anos através do que a gente chama de exortações apostólicas. De um modo especial, um tipo de exortação, porque podem ter outras para outros momentos, mas um tipo específico que são exortações apostólicas pós-sinodais, que são aquelas que ele escreve depois de um sínodo. Ao sínodo de bispos, o sínodo tem um relatório e o Papa vai lá e reúne parte das deliberações dos bispos no sínodo, transforma isso num documento que tem também instruções para a igreja como um todo. Alguns exemplos, pode falar, Eduardo. É um pouquinho menos solene, digamos assim, que a encíclica. Um pouquinho menos. Que a encíclica, até porque ele está reunindo ali conclusões das discussões de terceiros, digamos assim, diferente da encíclica, onde ele bota ali as reflexões dele, né? Então, tem isso mesmo que o Eduardo falava. Então, muitas vezes a exortação é voltada para um público específico, talvez dependendo jovens, da temática, até do clero. próprio sínodo, né? Então, por exemplo, o Papa Francisco, logo no comecinho do seu pontificado, publicou a encíclica, a exortação, a alegria do Evangelho, que era fruto de um sínodo ainda ocorrido no papado do Bento XVI sobre a nova evangelização, um documento certamente construído a 4 mãos, porque o Bento XVI deve ter deixado bem encaminhado e o Papa Francisco o concluiu. Depois do sínodo sobre a família, o Papa Francisco publicou a exortação Amoris Laetitia, sobre a alegria do amor, né? E mais adiante, no ano passado, após o sínodo da juventude, a exortação apostólica Cristo Vive, né? Como o Eduardo falava, um texto dirigido aos jovens, outro texto dirigido mais às famílias, mas dirigido à igreja como um todo e a forma como lidar com aquele público específico. Essa exortação que nós já discutimos aqui no nosso programa, inclusive. Sim, Amoris Laetitia, a gente teve vários, a Alegria do Evangelho também, enfim, por aí vai. O Papa, às vezes, faz alguns decretos, né? Olha, tá aqui um decreto, às vezes a gente chama esses decretos de motu próprio, né? Quando o Papa dá lá uma instrução dele mesmo, olha, eu quero que isso seja feito aqui. Por exemplo, recentemente a gente tem um decreto desse tipo, também fizemos programas sobre isso no começo do ano,
a respeito dos casos de abusos de menores, dos casos de pedofilia, né? Nós fizemos aqui uma discussão de algumas instruções que o Papa estava dando para as dioceses do mundo inteiro. Olha, isso eu quero que seja feito dessa forma. Se houver uma denúncia, se houver algum caso de suspeita, esse é o procedimento a ser adotado. De novo, só para dar um exemplo, pode voltar ali na nossa timeline do Facebook para achar esses programas, ou mesmo no site da Rádio Aliança. Mas nada disso é o nosso assunto, porque eu queria chegar nas cartas apostólicas, né? As cartas são assim o documento mais light, digamos assim, né? Os menos solenes, né? E são os mais generalistas, porque a carta serve para diversas coisas. Por exemplo, pode ter uma carta apostólica para nomear um bispo, para comunicar a determinada igreja particular que a partir de agora um determinado sacerdote vai ser eleito bispo e ordenado bispo, ou ainda outro bispo de outra diocese será transferido para aquela localidade. Isso é feito, por exemplo, através de algo desse tipo, né? E outras instruções que o Papa deseja, né, manifestar à sua igreja. E aí chegamos, de um modo especial, nesta carta apostólica específica, e o nome já diz, né, a carta de um apóstolo, né, o sucessor de Pedro, para ser mais específico, escrevendo uma carta para o povo cristão, né, para os seus fiéis, para os seus filhos. Então, esta tem como tema, tem como título, né, e normalmente todos os documentos que a gente falou tem como título as primeiras palavras, né, assim que é, sabe, o Word ali, quando tu não sabe um documento, ele sugere como nome do documento a primeira frase. É parecido com isso, né? Então, a gente tem aqui Sinal Admirável como nome, né? Admirabilis Signum, né? Ou Sinal Admirável é o nome desta carta apostólica sobre o significado e o valor do presépio. Então o Papa começa esse documento curtíssimo, pessoal, vale a pena, 4 pagininhas, assim, são 9 itens, se não me engano, né? Bem curto e bem recente, né? Foi lançada... 10 numerozinhos, lançada no primeiro domingo do Advento. Desse ano, exatamente. Dia 1º de dezembro de 2019, o Papa foi a Grécio, né? E lá, naquela localidade, contemplando um presépio montado no local onde São Francisco montou o primeiro presépio, ele então há 800 anos atrás, né? Quando começou a tradição do presépio, há 800 anos atrás. Exatamente. E ele então, 1223. Exatamente, São Francisco de Assis. E aí então o Papa nos escreve esse documento que vai falar que o presépio é então um sinal admirável, um sinal muito amado pelo povo cristão, um sinal que não cessa de suscitar ao mesmo tempo maravilha e ternura, né? Maravilha e enlevo, né? Admiração, né? Porque ele representa aqueles acontecimentos da natividade de Jesus Cristo, e isso equivale a anunciar de forma simples, de forma muito alegre, o grande mistério da encarnação do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. De fato, o presépio é, de certa forma, o evangelho vivo, né? Uma ensinação, a representação, viva, digamos assim, do texto bíblico, né? Que brota, né? Transborda da Sagrada Escritura e ganha vida, né? Diante dos nossos olhos. Mesmo que seja com imagens, ou mesmo que seja um presépio vivo com pessoas caracterizadas. Minha filha me ensinou, eu não posso dizer pessoas fantasiadas. Ah, é? Porque não é uma fantasia, é uma caracterização de personagens. Legal. Fantasia é outra coisa. Fantasia é coisa de brincadeira. Ali não, ali eles estão caracterizados com os personagens do presépio. Sim, entendeu? Entendi. Vamos prestar atenção, foi a minha filha que me ensinou. Ao mesmo tempo, a gente vai contemplar a representação do Natal e somos convidados a nos colocarmos espiritualmente naquele local, atraídos por aquele caminho. O caminho humilde daqueles que lá se encontram, né? Numa manjedoura,
numa gruta, num local meio em ruínas. Tudo aquilo, o presépio tem, né, essa coisa de transbordar esse ar de simplicidade, esse ar de humildade. E ali a gente faz essa experiência de também nos tornar humildes para nos encontrar com o grande Jesus. Vivenciar a humildade é a simplicidade do local onde nasceu Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não nasceu com nenhum tipo de luxo, foi ali no meio da manjedoura mesmo dos animais, né? Que ele nasceu, pra gente vivenciar essa humildade com que Jesus veio ao mundo, né? É verdade. E aí o Papa diz que o objetivo dele com essa carta, e a gente brincava, ele não está nos obrigando a fazer, não está nos impondo, olha, a partir de agora eu determino que todo mundo faça, mas ele está apoiando essa tradição. Ele quer manifestar, de alguma forma, um incentivo a essa bela tradição de que nossas famílias preparem o presépio. Nesses dias que antecedem o Natal, né, é também costume que a gente arme um presépio, talvez, no nosso local de trabalho, nas nossas escolas, nos hospitais, nos presídios, nas praças, né? Enfim, que a gente aproveite esse tempo, né? Porque isso é um exercício de imaginação criativa que recorre a os mais variados materiais, né? Para produzir em miniatura grandes obras, né? Aprende-se desde criança, quando o pai, a mãe ou os avós vão montando pra gente, né? E vão contando aquela história, né? E que a gente possa fazer isso agora com os nossos filhos, para que no futuro eles guardem também essa tradição. Porque nesse costume vai estar presente uma espiritualidade popular, né? E aí o Papa deseja isso, olha, que essa prática nunca desapareça, né? E que onde ela talvez tenha sido esquecida, onde talvez ela esteja em desuso, ele quer com essa carta resgatar essa tradição, né? Redescobrir, revitalizar essa tradição de montar os presépios natalinos. Então, que você que está nos ouvindo, se você já montou, ótimo, né? Chama seus filhos, mostra para eles, conversa com eles. Se você ainda não montou, ainda dá tempo, faltam 15 dias pro Natal, né? Hoje é dia 9, Natal é lá no dia 24. Também não deixa para montar no dia 22. Exatamente. Né? Monta logo. Quem vai convivendo com aquela presença na casa. Ainda a manjedoura vazia, como esse presépio que a gente tem aqui na mesa aqui do estúdio da rádio, né? E a criança vai perguntar, ué, mas cadê o menino? Exatamente, só dia 24. Que a criança pergunte. E aí você vai ter a oportunidade de explicar para ela que o menino não chegou. Que o menino vem na noite do Natal, e na noite do Natal, quem sabe ao voltar da missa em casa, antes de comer, antes da ceia, antes de abrir os presentes, né? Vamos colocar o menino no presépio, né? Porque aí vai um gesto bonito, a criança se envolve. Lá em casa a gente tem um bebê, né? Então, assim, é difícil, por exemplo, porque é difícil controlar as mãozinhas das crianças, né? Rápidas. Então, a gente não tem um presépio com imagens de gesso, assim, e tal. Tem um presépio de papel. Sim. Né, que foi dos encartes da CNBB de outros anos, entendeu? A gente guardou aquele ali, ele é muito útil para isso, porque tem, óbvio, seu significado, tem que tomar cuidado, mas se de fato a criança fizer algo, não vai ser nem algo nem perigoso para ela, né? Arriscado de quebrar, se machucar. Ou que nem isso, você posiciona num lugar bem alto, né? Pra já evitar esse problema, né? Mas aí fica muito alto que a criança não vai ver igual, né? Então o ideal é que fique ali no centrinho de mesa, perto da TV, ali, onde um negócio que todo mundo volte o seu olhar, né? Com alguma frequência, assim. Hoje a gente tem personagens do presépio pendurados como adereços do próprio pinheiro, da própria árvore de Natal. Sim. E ao contemplar a árvore, a gente também contempla o nosso presépio. Importante essa questão das crianças, né? Porque apesar do Papa não obrigar a gente a fazer o presépio, mas ele fala justamente que o presépio é uma forma de passar adiante essa tradição cristã, né? De passar essa tradição do Natal, né? E do Evangelho e da história de Jesus Cristo, né? De geração em geração, né? E tá dando certo, né? Porque já há 800 anos aí que estamos aí, que já, né? Lá em 1223, que foi feito o primeiro presépio, e até hoje nós temos essa tradição e na época do Advento aí a gente contemplar o Evangelho, o nascimento de Jesus, né, através do presépio natalino.
E a Aida nos escreve ali agora na live, ó, ela falando que ela tá um pouco desanimada, tá com a luz um tanto quanto apagada, tá passando uma situação difícil, ela perdeu o esposo, ficou viúva, ela perdeu uma cunhada. Isso tira um pouco da motivação dela, né? Ela quer manter a fé católica, mas superar essa situação é difícil. Mas certamente Jesus Cristo vem fazer novas Com todas certeza. as coisas, né? E celebrar o Natal, preparar-se dignamente para esse Santo Natal é uma forma também de pedir a Deus a força necessária para superar essas dificuldades, né? Que Ele venha, como vem a cada Natal, renascer em nossas vidas, renascer no nosso coração e nos dar a alegria, nos dar a força necessária para superar momentos como esse que todos nós Que nós sentimos. Cada um com a sua dificuldade, a da ida nesse momento é o falecimento desses entes queridos, mas cada um de nós tem as suas dificuldades que gostaria de ver superada a nossa no cruz, ano novo. nossa né? cruz, né? Exatamente. Exatamente. E aí o Papa, voltando aqui para o texto, vai nos contar um pouco da história do presépio, né? Da origem da palavra, da origem da montagem, né? E eu achei muito bacana, assim, ele volta lá nas fontes franciscanas até para falar sobre isso, né? Porque São Francisco é um personagem importante na história do presépio, porque ele montou esse presépio em Grétio, né? E isso serviu então para que a gente mantivesse essa tradição. Mas antes, né, ele explica o nome, né? Porque a gente conhece o nome presépio, será, né? De onde vem? E aí ele explica que a palavra de Deus fala que a Maria colocou a criança envolta em faixas numa manjedoura, né? No local, no comedouro ali dos animais. E em latim, manjedoura se diz presépio. Então dali está o nome do local onde foi colocado Jesus ao nascer. A outra coisa que o Papa fala aqui, usando o Evangelho de João, que narra, né, que o pão vivo desceu do céu e por ser pão, por ser alimento, foi colocado no local de alimento, né? Ele foi colocado ali no local da palha, que era o alimento dos animais, o pão que se torna alimento para os seres humanos, né? O pão da vida para nós seres humanos, né? Então, de fato, ele é deitado numa manjedoura, mas ele se torna o nosso alimento, né? Essa é uma alusão muito bonita. O Papa cita Santo Agostinho, né? Para falar disso aí. E aí ele vai falar especificamente, né, da origem, né, da montagem do presépio em Grécio, né, onde ele estava quando assinou a carta, e ele menciona ali então que nos documentos chamados Fontes Franciscanas, que tem ali o conjunto dos ensinamentos do São Francisco para os seus confrades, ele narra a forma detalhada de montar o presépio. E ele fala que assim então nasce a nossa tradição. Todos em volta da gruta, repletos de alegria, sem qualquer distância entre o acontecimento que de fato se realiza naquela imagem e nós mesmos que contemplamos a imagem. Estamos juntos ali, né, naquela encenação, naquela contemplação, naquele sinal. E o grande negócio é que é uma coisa muito simples, né? É uma coisa muito simples, mas é, na verdade, uma grande obra de evangelização, porque o ensinamento daquela cena vai penetrar profundamente no coração dos cristãos. Sim. Certamente, até se contemplar aquelas imagens, cada um, ao ler a Sagrada Escritura, vê as narrativas dos evangelistas a respeito das condições nas quais nasceram Jesus Cristo, numa gruta de Belém, cercado pelos animais, os magos do Oriente que apareceram alguns dias depois, os anjos, tal, Estrela. Os pastores, estrela, né? Tem hoje, muitos anos, né? Até hoje, depois desse esforço de São Francisco, um sinal muito claro, né? Uma visão do Evangelho, o Evangelho encarnado, o Evangelho brotando da Escritura, né? E esse ensinamento penetra
os nossos corações. Porque é uma forma genuína de, com simplicidade, mostrar a beleza da nossa fé. Então, desse lugar, né, que surgiu o primeiro presépio, né, o Papa diz, né, que quer ficar nesse momento de silêncio, né, se deixar comover por aquelas cenas e, ao mesmo tempo, publicar esse documento que nos inspira e nos incentiva. Né? Ele diz assim que montar o presépio em nossas casas nos ajuda a reviver os acontecimentos de Belém. Né? Então, por isso, né? Porque é aquilo, você vai montando e vai se envolvendo, vai fazendo sua oração, vai contando para as crianças a história, né? Ele até diz mais na frente ali, por exemplo, bem no final ele vai dizer isso, dá um pulo aqui, né? Já no finalzinho, ó, no número 9, de, por exemplo, colocar os magos, os reis magos, só na festa da Epifania. Deixa o presépio sem eles no primeiro momento, né? E quando for chegando lá o comecinho de janeiro, próximo à solenidade da Epifania do Senhor, coloca aqueles magos do Oriente. De novo vai... por que só vai? Porque de fato eles chegaram alguns dias depois do nascimento do menino, né? Então eu acho que são vários sinais que o Papa vai falando. E aí a partir de aqui a gente vai tratar isso no próximo bloco. A gente vai falar um pouco mais daquelas figuras, daqueles personagens que estão representados no presépio. Enquanto isso, a gente ouve Quando os Anjos Cantam, música de Anjos de Resgate, que vai falar exatamente dos anjos anunciando aos pastores que fossem até a Gruta de Belém contemplar o menino. Rodrigo, solta o som e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, sim, estamos de volta. Essa é a Rádio Aliança 106.3 FM, espalhando o amor de Deus pelo ar. Esse é o programa Alegrai-vos, que vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 21h30. Quero lembrar a você que a Rádio Aliança não tem propaganda comercial. A Rádio Aliança vive da providência divina que se manifesta através da sua generosa contribuição. Nesse mês de dezembro, estamos hoje aos 9 dias e temos apenas a arrecadação de 15% daquelas que são as nossas necessidades para cada um dos meses. Então a gente pede seu apoio, inclusive tem uma grande campanha aí nas redes sociais, também por e-mail, a rádio está enviando os seus cadastrados, né, de você dar nesse Natal, também por ocasião do aniversário, vocês ouviram agora há pouco o convite do Erni para a missa de aniversário da Rádio Aliança, na semana que vem, aqui na paróquia São Sebastião, aqui pertinho, a nossa paróquia, né? Estamos no território desta paróquia, a rádio faz parte, né, do território da paróquia, então teremos ali a missa presidida por nosso arcebispo Dom Jaime, e a gente pede que você dê, então, esse presente de aniversário, esse presente de Natal para a Rádio Aliança, que é a sua contribuição financeira, para que, quem sabe, a gente termina o ano de 2019 sem dívidas, né? E para começar 2020 com a situação mais equilibrada do ponto de vista financeiro. Então, você pode entrar no site da Rádio Aliança, alianca.fm.br, ali tem várias modalidades de participação. Você também pode ligar aqui na rádio, no 3334-5400, no horário comercial, para conversar, né, com os nosso pessoal da recepção, ali do administrativo, sobre as formas de contribuição. Eduardo, o tempo está passando, a gente precisa dar um desfecho aqui na carta do Papa. Exatamente. Falar um pouco aí dos sinais do presépio, para que a gente possa falar também um pouquinho de outros símbolos do Natal para além do presépio, né? Então, vamos tentar aí fazer, né, essa corrida ali, né? Estávamos no número 3 ali ainda da carta, né? Falando exatamente que essa representação do presépio vai nos ajudar a imaginar as várias cenas, os afetos, a gente vai se envolver com a história da salvação, vai se sentir contemporâneo daquele evento original que aconteceu, né? Independente, trazendo isso para o contexto atual, independente do contexto social, contexto histórico, cultural, onde a gente esteja inseridos, né? A gente vai
fazer esse caminho de humildade, de pobreza, de despojamento, indo da manjedoura de Belém até a cruz, né? Para encontrar com Jesus, servir a Jesus com misericórdia e também nos irmãos e irmãs mais necessitados. A partir do número 4, o Papa vai então iniciar, né? Cada um vai algumas explicações sobre alguns sinais. Ele começa ali com o céu estrelado, a escuridão e o silêncio. O Papa foi bem no comecinho, né? Ou seja, o contexto daquela noite de Belém, quando acontece o nascimento de Jesus. Sim, exatamente. O céu escuro, ele representa justamente o que era o tempo assim, né, antes da vinda de Jesus, né, que eram aí época aí das trevas assim, né, onde essa escuridão representa todas aquelas dúvidas, né, que as pessoas tinham, né? E Jesus veio para ser a resposta para isso, né, para ser a verdade, né, a verdade, o caminho e a vida. Então Jesus veio justamente para trazer a luz para aquele mundo, né, aterrorizado pelas trevas aí, né, cheio de dúvidas e incertezas, né? Exatamente. É uma resposta que eu queria achar para a Aida ali, que escreveu pra gente antes, né, que às vezes na vida falta exatamente esse momento de luz, e a gente se sente assim nessa noite. Cristo pode ser essa luz, ele quer ser essa luz em nossas vidas. Deus se faz homem e a sua proximidade traz luz onde há escuridão. Ele vai iluminar todos quantos atravessem trevas do sofrimento. Algumas outras paisagens também fazem parte do presépio, né? Às vezes a ruína da gruta ali, né, tá meio, né, destroçadinha assim, né, dando Sim. também esse caráter da humildade, né, no lugar da gruta, né, onde fosse, talvez ali fosse a habitação da Sagrada Família, por ocasião do nascimento de Jesus. E o Papa vai dizer exatamente que é o sinal da humanidade caída, humanidade Envelhecida, digamos assim, né? Isso, Velha, caída, decaída, né? numa ruína, né? Em ruínas, né? E de novo, Jesus vai ser A novidade. uma novidade, Né? uma novidade no mundo velho. Exatamente. É uma coisa nova que vem curar, vem reconstruir, vem reconduzir a nossa vida, e vai devolver ao mundo aquele esplendor originário da criação. Aí depois vem vários sinais da criação. Exatamente. Né? Os pastores, Os animais. o riozinho, os animais, ovelhinhas, né? Toda a criação participa da festa do nascimento de Deus, do Filho de Deus, do nascimento do Messias, do nascimento do Salvador. Esse é o significado desses personagens, né? Toda a obra lá, do Gênesis até o final do Antigo Testamento, está ali representada. Exatamente. Tudo que Deus criou é representado uma coisa de dimensões pequenas, assim, né? Mas que como genial é isso, né? De você precisar toda a criação de Deus naquela mesma local, naquela mesma situação ali, né? Os animais, né? O rio, as estrelas, tudo representado naquela mesma imagem ali. Toda a criação representada naquele mesmo local. E agora o Papa vem com dois sinais que nos chamam, né? Os anjos, que a gente ouvia um pouco antes, e a estrela que a gente ouviu na primeira música. Exatamente. Né? Da estrela que aponta o caminho. O Papa fala em estrela cometa. Exatamente. Né? Porque ela se move, né? Ela se desloca. Uma estrela, né, de 4 pontas, né? De 4 pontas representam as direções, né? Norte, sul, leste, oeste, para onde foi levada, né? Depois essa palavra né? Foi levado o evangelho, foi levada toda a palavra de Deus, e onde também vinham as pessoas ali para contemplar o presépio. E esses sinais exatamente servem para nos lembrar que nós fomos chamados e Deus providenciou os sinais que apontassem o caminho para onde deveríamos ir para ter o nosso próprio encontro com os discípulos. Hoje, esses sinais são apresentados a um bando de gente um tanto quanto ocupada de fazer muita coisa e talvez não preste atenção, mas naquele momento os pastores foram testemunhas, as primeiras testemunhas
daquilo que é essencial. Aquelas pessoas que, realmente, o que é essencial, né? Largaram tudo que estavam fazendo, o seu trabalho, para ir lá contemplar, né, o nascimento de Jesus. E é interessante isso, porque todas as outras leituras que a gente vê nas escrituras que falam do pastor, o pastor cuidadoso, o pastor que vai atrás das suas ovelhas, o pastor que busca, o pastor que cuida, o pastor que conhece a ovelha pelo nome. Mas nessa passagem, eles foram, quando os disseram, vão lá em Belém ver o que aconteceu. Largaram tudo e foram lá ver. Ver. Exatamente. É verdade. Né? Então, é uma cena bonita para os mais humildes, para os mais pobres, que são os que sabem acolher, né, esse acontecimento da encarnação de Deus. Né? E aí vem, nos presépios mais atuais, né, o Papa fala que a gente costuma colocar outros sinais, outras figuras simbólicas, assim, né, como mendigos, como pessoas desprovidas de algo, né, para que elas, finalmente a gente vai lá e coloca elas pertinho de Jesus ali, né, você dizer, olha, é para eles, né, que ele vem, e esses são os que percebem, né, estão mais sensíveis, estão mais abertos à presença dele. Acho bem legal destacar essa questão dos mendigos, né, porque são aquelas pessoas que não têm nada assim, né, de bem material, que só resta para eles é essa esperança em Jesus Cristo, e o que ela tem de mais precioso é o coração, realmente, né, que o Papa ressalta bem, né, nessa carta, né, aquele coração mesmo das pessoas que, né, que pouco tem, digamos assim. Do presépio surge a clara mensagem de que não podemos nos deixar iludir pela riqueza. Exatamente. E por tantas propostas efêmeras de felicidade. A felicidade está no centro. Exatamente. Muito bem. Às vezes a gente gosta de... As crianças gostam, né? Botar outras figuras ali, né? Ferreiro, pastor, padeiro, músicos, enfim. Né? Tudo isso representa o dia a dia, a santidade do dia a dia. Outras pessoas, né, que fazem o seu trabalho cotidiano de uma forma extraordinária, porque fazem aquilo em nome de Jesus Cristo. Né? Fazem aquilo acreditando que Jesus partilha conosco os seus dons para que a gente possa bem executar as nossas atividades cotidianas como santos. Bonito esse sinal também. E aí, pouco a pouco, né, todos esses personagens, o presépio vai nos levando para aquela gruta, e lá naquela gruta a gente vai encontrar Maria e José. Exatamente. E aí eu queria ler, chegou aqui, ó, na live aí, uma mensagem de um ouvinte, meu amigo Clodoaldo, lá da Paróquia São Pedro. Ele diz assim, ó: queridos amigos, aqui em casa nós decidimos fazer com que o presépio acompanhe a liturgia e os encontros de preparação Natal. Neste momento, a cena possui apenas os animais e a manjedoura. E no transcorrer do advento, outros elementos irão compor a cena, promovendo uma catequese do mistério da nossa fé. E ele deseja aí abraços e um abençoado programa. De fato, a gente falava isso, né, antes de botar os reis, depois já no Ano Novo, né, e tudo mais. E aqui também, né, essa leitura o Papa vai revelando aos poucos, e chegou ali, então, na hora da mãe. Né? A mãe contempla o menino, a mãe vai mostrando o menino a todos que vêm visitá-lo. Né? E esse sinal, claro, nos faz pensar na história daquela jovem, né? Quando Deus bate a porta do seu coração e o anjo faz o anúncio de que ela se tornaria a mãe de Deus, e Maria responde aquilo com total obediência, com plena obediência, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E esse sinal é um testemunho de como que a gente pode se abandonar. Exatamente, fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, exatamente. E José, também representado ali no presépio, representa outra coisa muito importante para Deus, que é justamente a família, né? Que é o guardião da família ali, né? Ele que, né, que estava, né? Ele que representa o pai de família, né? O guardião de Jesus, né? Aquele que criou Jesus, né? Aquele que, né, que cuidou da criação mesmo, né? De Jesus como pessoa e tal. Eu sempre gosto de lembrar o nosso querido amigo Alexandre Varela, o catequista, que já fez parte aqui da equipe desse programa.
Quando ele para de ter filho, com muita frequência ele volta, quem sabe, porque agora ele tem que dar atenção lá a todos aqueles filhos que ele tem. Mas ele sempre, eu gosto quando ele fala de São José, que ele diz que é o nosso representante. Porque Maria era imaculada. Jesus era o próprio Deus, né? Nunca que a gente vai chegar naquela condição. José era igual a gente. Exatamente. José era homem como a gente. Com pecado. José era um homem como a gente. E ele conseguiu. Ele estava lá fazendo esse papel de proteger Maria, de educar o menino, né? E voltar-se, servi-lo. Que seja esse, né, o nosso incentivo também, de quando a gente ficar achando, mas Jesus é Deus, que Maria era imaculada, escolhida. E José é igual a gente. Exatamente. Que estava lá junto. Exatamente. Cooperando no desígnio de Deus. Muito bem. E o centro do presépio, então, no Natal nós vamos colocá-lo a figura do menino Jesus, né? Deus que se apresenta como um menino, com fraqueza, com fragilidade, que esconde todo o poder, que esconde toda a glória, né? Da mesma forma que na Eucaristia, simples, singelo, né? Com toda grandeza de Deus ali naquela espécie tão simples, de uma criança e do pão consagrado. O nascimento de uma criança vai suscitar alegria e encanto, porque vai nos colocar diante de um grande mistério da vida. Quando vemos brilhar os olhos dos jovens esposos diante do seu filho recém-nascido, compreendemos os sentimentos de Maria e de José olhando para Jesus naquela noite. João vai dizer, de fato, a vida se manifestou, né? Ele resume assim o mistério da encarnação. O presépio nos faz ver, faz-nos tocar esse acontecimento único e extraordinário que mudou o curso da história, a partir do qual a gente conta os anos, por exemplo, antes e depois de Jesus Cristo. Já falamos, né, do último dos sinais ali, que quando se aproxima a festa da Epifania, a gente vai lá e coloca os magos, né? E lembrando aí desses personagens que se deixaram guiar pela estrela também, foram sensíveis aos sinais de Deus, né? Vieram de muito longe para chegar a Jesus Cristo. Exatamente. Eram homens ricos, eram estrangeiros, tinham sede de sabedoria, sede do infinito, mas saem para aquela perigosa viagem que o leva até Belém. E ao encontrar o menino, se enche de alegria. Exatamente. E eles têm a função, digamos assim, de levar a boa nova, né? Eles, né, viram, né, ali Jesus Cristo e foram levar essa boa nova, né, essa notícia aí do nascimento de Jesus Cristo. Eles têm muito essa função evangelizadora, digamos assim, no presépio, né? Que a gente pode muito trazer para nossa vida, né? Nós temos, né, também essa missão de nós que temos sempre que procurar esse contato íntimo, né, com Deus, com Jesus Cristo, de levar também, né, o que nós sabemos sobre Jesus Cristo, né, de evangelizar também, de levar a palavra de Deus aí pros quatro cantos aí, né, levando esse ensinamento dos reis magos aí para nossa vida. Verdade. Então o presépio, duplo papel, nos faz tomar consciência sempre de novo do grande dom que nos foi feito, nos transmite a fé, ao mesmo tempo faz-nos sentir o dever e a alegria de comunicar a mesma experiência aos nossos filhos e aos nossos netos. Por isso o Papa pede, queridos irmãos, o presépio faz parte do suave e exigente processo de transmissão da fé. Então está aí o documento do Papa Francisco nos incentivando a montarmos os nossos presépios e utilizá-lo para transmitir, contar histórias da fé para as nossas crianças. E agora, um relógio muito cruel com a gente agora, tem um monte de coisa para falar. Vamos escolher um só, muito comum assim, que é o Pinheirinho do Natal. Sim, pode ser. Né? Porque ele, né, tem a sua relevância, muita gente monta a sua árvore de Natal, né? E tem muito significado ali, né? Bem do começo, porque ali a gente começa representando, né, o paraíso,
Exatamente. Né? O paraíso, a árvore lá do paraíso, né? Uma árvore carregada de frutos, né? E essa árvore carregada de frutos, né? Com o passar do tempo, a gente foi criando o hábito de colocar, né? Não só frutos, mas luzes, né? Iluminando essa árvore para mostrá-la como cheia de vida. No hemisfério norte, né, nos países onde na período de Natal está no inverno, né, com o passar do tempo foi ficando tradicional se usar o pinheiro como árvore característica. Por que o pinheiro? Porque é uma árvore que continua verde no inverno. Ele não perde suas folhas, não seria uma árvore toda esturricada, sem folhas, né? Porque estaria sofrendo, não é o nosso caso, né? Estamos no ápice da primavera, na transição para o verão, está bastante quente, inclusive, né? Mas é a realidade. Mas lá no hemisfério norte, a árvore que continua verde é o pinheiro. O pinheiro foi escolhido para isso. No hemisfério norte, o fruto que continua belo na planta, né? Não no pinheiro, mas na sua própria planta, é a maçã. A maçã continua vistosa, a maçã continua vermelha, e no começo então eram maçãs penduradas e elas viraram o que hoje a gente chama de bolas de Natal. Bolinha vermelha. A bolinha vermelha de Natal é uma maçã. Olha só que beleza isso. Depois as luzes, né? As luzes, né, também querem manifestar essa vida, a vida diferenciada, a vida, né, que brota dali. O pinheiro também, não está no nosso texto ali, esse formato triangular que o pinheiro tem, nos faz lembrar da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito da Santo. Santíssima Trindade. Então, são muitos os significados que a gente tem no pinheiro ali. Então, também, outro sinal bacana para você ter na sua casa, né? Uma árvore de Natal, né? Com esses sinais todos, e explicar de novo, então colocar isso aqui, que a gente vai lembrar dessas coisas, né? Da vida, a vida que vai chegar, a vida de Jesus Cristo, a vida do próprio Deus que vem nos visitar. Cara, tinha muita coisa para falar ainda, quem sabe a gente fala ainda no último programa que a gente vai ter, já na véspera do Natal ali. Exatamente, vai dia dar 23. tempo de tentar falar mais alguma coisa. Eu vou reforçar o convite para o programa do dia 16, próxima segunda-feira, o Tenha Fé Talks, a alegria de ser de Deus, com presença confirmada de Juliano Rigatti, Rodrigo Rodrigues, Darlan Schwab, Carol e Vaguinho, falando sobre a alegria de ser de Deus. E o som da banda 12A, que está de volta aos seus trabalhos com o tempo afastados. Agora eles voltaram e já vão estar conosco aí na próxima segunda-feira. A partir das 20 horas, você pode vir aqui no auditório e partilhar conosco desse belo programa, ou pode ficar em casa e curtir aí pela zona do rádio, mas eu prometo, ar-condicionado ligado, agradáveis 22 graus aqui no auditório, para que a gente fique bem acomodado, né? Já agradecendo a rádio também ter aberto as portas aí para mais essa iniciativa do programa Alegrai-vos e do programa Escolhe Pois a Vida. Por que não dizer, né? Um evento que acontece na semana do aniversário da rádio, pode ser também mais um evento de comemoração pelos 29 anos da Rádio Aliança. Ano que vem, festa grande aí. 30 anos da rádio. Eduardo, valeu a parceria no programa de hoje. Muito obrigado. Até a próxima segunda. Eu agradeço. Mais uma vez é uma alegria enorme estar aqui. Agradeço a todos os meus amigos e minha família que me acompanham aí pela internet. E então, né, eu não vou estar aqui semana que vem, nem na outra. Então, já desejo aí um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes. E nos vemos aí ano que vem. Em janeiro, no Alegrai-vos de Verão aí, olha, né? Aí, Eduardo já anunciando, é isso mesmo, vamos anunciar mesmo. Tem de novo o Projeto Verão no Alegrai-vos a partir dos programas do mês de janeiro. Então fica ligado aí que a gente vai divulgar em breve nossa setlist pro Alegrai-vos de Verão. E nós vamos encerrar o programa de hoje ouvindo um pouquinho de Comunidade Shalom. Vinde e adoremos. Voltamos com o Tenha Fé Talks na próxima segunda-feira. Tchau e até a próxima. Valeu, Rodrigo. Tchau!